então agora para mais um tema de redação. O tema de redação agora é do Enem 2017. São os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse tema foi um tema bem complicado, muito difícil de prever. As pessoas foram pegas de surpresa porque provavelmente ninguém trabalhou com esse tema em específico antes, se preparando para a prova. Muita gente trabalhou com inclusão de deficientes em geral, né? Incluir eles na sociedade. Mas olha o que diziam as palavras do tema. Desafios, ok, você não podia dizer que era algo que já está resolvido, é um desafio, tranquilo. O tema do Enem sempre vai ser um problema que acontece no Brasil ou no mundo. Para a formação educacional, para a formação estudantil, ou seja, não é para falar sobre acessibilidade em geral de tudo que é deficiente, é para falar sobre a questão da escola, como é feito o ensino de surdos, porque depois ele fala formação educacional de surdos. Então, se você fosse lá e escrevesse um texto sobre a acessibilidade para deficientes em geral, você estava tangenciando o tema, não ia ter uma boa nota. Ia ficar com uma nota que ia tornar insuficiente para você ser aprovado em qualquer universidade, em qualquer curso no Brasil. Então não pode fazer esse erro. Tem que ler exatamente o tema, marcando todas as palavras para ver o que ele quer. E aí, mais uma vez, os textos motivadores vão nos ajudar a entender exatamente o que ele quer. Se você observar aí o texto motivador número 1, ele começa mostrando pra gente dois artigos da Constituição, né, duas leis aí, falando sobre a educação. A primeira diz que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, então era para você saber que isso já existe na lei, e vem ali um destaque interessante, o parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Meu velho, não sei se você percebeu, mas foi uma excelente pista que os corretores da redação, os organizadores da banca deram para você do que você pode usar como agentes da sua intervenção, né? Das propostas de intervenção. Ele já colocou ali no parágrafo único algumas ideias do que você pode fazer. Então você podia aproveitar isso e já colocar como agentes das suas propostas de intervenção. Vamos continuar dando uma olhada. Além do parágrafo único vem o artigo 28, que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar, e aí vem um monte de informação. O que é o principal destaque que você tem que fazer dessas informações que estão aparecendo aí? Se ele já está mostrando para você que existe tudo isso de lei sendo ofertada em relação aos surdos, lei para garantir a educação dos surdos, pensa aqui comigo um pouquinho. Você não pode propor lá na sua proposta de intervenção, lá na conclusão, que sejam criadas leis para assegurar o direito dos surdos. Não, ele está colocando nos textos motivadores para você que essas leis já existem. Qual é a conclusão que você chega com isso? Qual é o grande problema do desafio para a formação educacional de surdos no Brasil? É que as leis existentes não estão sendo cumpridas. Ele já dá a tese do seu texto pronta para você. É só você estar atento aos textos motivadores que você vai ver que ele quer que você escreva que o problema no Brasil não é a ausência de leis. Assim como vários outros problemas que a gente tem, as leis estão lá. O problema é que no Brasil essas leis não são cumpridas. É em torno dessa tese que você deveria escrever o seu texto. Aí observa como os textos 2 e 3 dão mais margem para argumentos. O texto 2 traz um gráfico mostrando que a matrícula dos surdos da educação básica vem diminuindo a cada ano, ou seja, cada vez menos vai tendo matrícula de surdos, o que é um problema, mostrando que esse problema é realmente grave. E o texto 3 traz uma informação curiosa. Sou surdo e pós-graduado em marketing. Na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças. Observa comigo que curioso. No momento que ele fala sobre o campo de trabalho, ele está dizendo para você que você pode escapar por esse lado. Não é um tangenciamento do tema falar sobre os surdos no mercado de trabalho. Lendo o tema inicial, parecia que você tem que falar só sobre a escola. Mas se o texto motivador te permitiu falar sobre isso, que uma consequência da má formação educacional dos surdos também afeta no ambiente de trabalho, o texto motivador autorizou você a escrever sobre isso. Dava para falar numa boa. E aí o último texto motivador só traz pra gente mais um reforço de tudo que foi dito,
com mais indicações agora de contextos históricos, quando que começou a educação de surdos no Brasil, que hoje virou o Dia do Surdo, enfim, uma série de informações que você podia usar ao longo do seu texto para dar uma argumentação muito melhor. É claro que alguns alunos vão falar que usar só as informações dos textos motivadores não vai fazer com que a nota do seu repertório sociocultural seja muito alta. Realmente é sempre melhor tentar pensar em algum dado externo, mas pensa comigo, entre não usar nenhuma informação como repertório sociocultural e usar dos textos motivadores, desde que você não cometa uma cópia, né, não escreva exatamente a mesma frase que está ali, pode ser uma estratégia bem interessante para garantir uma boa nota. Fica atento aos textos motivadores, observa as pistas que eles trazem para você. Boa sorte aí na escrita do seu texto, segue treinando que vai dar tudo certo.